Fala galera, seja bem-vindo ao canal Enfermagem Nua e Crua. Para você que não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. Nesse vídeo vamos conversar sobre: será que o enfermeiro pode utilizar o título de doutor? E é correto, não é? Precisa ter doutorado ou não? Então ó, vem comigo que eu vou te falar hoje tudo o que está na lei e o que eu acho. Bora lá! Galerinha, antes de mais nada, peço para você, se não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe e deixe um joinha que já ajuda demais o canal. Galerinha, eu quero falar para vocês o seguinte: vocês já ouviram falar sobre a regra do atalho? Essa é uma regra que está codificado em todos os seres humanos. Todo mundo existe essa regra do atalho. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Eu utilizo alguns atalhos para evitar mais transtornos, ou seja, utilizar o cérebro, cálculos, pensamento crítico, enfim, eu pulo algumas etapas e utilizo a regra do atalho. E essa regra do atalho está em diversos pontos. Eu vou falar dois para vocês aqui. Um deles, o que é? É bem simples. Você já ouviu falar aquele termo, o barato sai caro? Ou se é caro, é bom? Pois é. Vou dar um exemplo para você. Você tem dois itens muito semelhantes um ao outro. Você não tem conhecimento sobre esse item, também não tem tempo de pesquisar. Você precisa de algo de qualidade. Você foi na loja e tem um de R$100 e um de 1.000. Se você precisa de algo de qualidade e não conhece, você vai comprar o de 1.000. Porque você precisa de qualidade e no seu subconsciente está dizendo o quê? Que o caro é bom. Isso muita gente de marketing faz essa jogada. Outra coisa também, nesse mesmo caminho, eu falei que eram duas. A outra o que é? Se um especialista fala, é sinal que é verdade. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Você está com uma dor lá no pé. Aí a sua sogra fala: olha, tem uma vizinha que teve a mesma dor, a mesma característica e ela usou tal medicação. Mas você ouve um especialista falando, um médico falando, um doutor falando, que se você utilizar ali uma água morna e depois colocar o pé na água fria e ficar em repouso, o pé elevado, isso aí melhora sem medicação. Você inconscientemente, na regra do atalho, se você não tem conhecimento sobre o assunto, você vai seguir o médico. Vai fazer uma que é mais econômico, não é? Mas a regra do atalho está impregnado também. No que? Se o especialista fala, é porque está correto. Então, galera, olha só que coisa. Eu vou contar duas historinhas bem rápido para vocês também, porque eu quero chegar nesse item lá de que se realmente deve ser utilizado o título de doutor para o enfermeiro. Vamos lá, vamos seguindo no raciocínio. Em 1984, uma agência nacional de investigação de acidentes de avião nos Estados Unidos fez uma investigação lá com os acidentes que estavam acontecendo. E o que foi visto? Alguns acidentes grotesco, assim. O comandante havia errado de uma forma muito banal. E a tripulação em nenhum momento questionou. Então subentende-se, no pensamento crítico desse pesquisador, que eles utilizaram essa regra. Se o especialista está falando, é porque é verdade. E acontecia os acidentes. A tripulação em nenhum momento questionava. Outra situação também bem rápida, era um piloto que estava se aposentando e o copiloto dele tinha tirado férias. Aí vem um outro piloto, um outro copiloto para auxiliar no voo. E ele estava naquela época, já época de férias e tal, botou o avião na pista, colocou um radinho ali, um sonzinho para curtir, estava ali curtindo o sonzinho e eles iam levantar voo. Quando eles estavam levantando o voo, o copiloto que estava atrás era um novato, né? Novato não, ele já tinha uma certa experiência, mas não tanto quanto o piloto. Ele viu o piloto balançando a cabeça e ele achou que era para levantar o trem de pouso. E ele pegou e puxou o trem de pouso e o avião caiu de barriga. Deu sérios problemas lá. Só que os dois sobreviveram e daí questionaram o copiloto por que ele tinha levantado o trem de pouso. E perguntaram para ele se ele sabia que o avião não iria subir. Ele falou: não, eu até entendia que o avião não ia subir, mas o comandante balançou a cabeça dizendo que era para subir e eu acatei a ordem. O comandante, na verdade, estava balançando a cabeça por causa da música, que foi o boato. Mas o que a gente entende sobre isso? Que se o especialista falou, balançou a cabeça dizendo, quem era ele para questionar? Se o especialista falou, é porque é verdade, então vamos fazer, mesmo ele sabendo que não daria certo. Por que eu trago esses assuntos, essas histórias? Isso acontece hoje em dia na nossa área da saúde. Em 1827, Dom Pedro I deu o título
né, aos bacharéis de Direito e Medicina. Colocaram títulos a eles que eles poderiam utilizar o título de doutores. Então a gente vê muita gente hoje em dia, acadêmicos saindo formados, recém se formaram, utilizando aquele título de doutor. Mas para uma sociedade, o que é um título de doutor? Para te chegar a um doutor, você precisa passar algumas fases. Tem como você fazer o doutorado direto? Até tem alguns caminhos. Mas você acaba se formando, fazendo uma especialização, um mestrado e depois um programa de doutorado para se formar. Isso leva mais 10 anos de estudo além da universidade. E aí você pode colocar o título de doutor no peito. Mas o que acontece na nossa medicina hoje em dia? A medicina lida com vidas. E aquele acadêmico que recém saiu formado leva o título de doutor. E junto com o título de doutor, essa baita responsabilidade. E nós, profissionais da área da saúde, como tripulantes, nós não podemos deixar de questionar determinadas situações no âmbito de trabalho só porque ele leva o título de doutor. Tá entendendo? Vocês estão conseguindo compreender? A gente sim tem que questionar. A gente tem que tirar aquela coisa da cabeça de que o paciente é do médico. O paciente não é do médico. O paciente é da equipe multiprofissional. É de todos. Com a nossa função maior é de tratar, recuperar e voltar ele para sua família, a sua casa, com saúde, com qualidade. Esse é o grande meta que nós temos aí na área da saúde. E com o título de doutor para os recém-formados em medicina, acaba pressionando muito eles, e eles também levam nas costas muito esse título, não acatando muito o que a tripulação está falando, e isso leva a sérios problemas. E a gente tem que se posicionar, porque é para a qualidade e o bem-estar do paciente. Então a resolução do COFEM 256 de 2001 autoriza o enfermeiro a usar o título de doutor, mesmo se formando ali na graduação. Só que eu particularmente, por dois motivos, não acho necessário. Um deles é a confusão entre os pacientes e os profissionais que ali trabalham, que o doutor, a população já leva que é o médico. O enfermeiro é o enfermeiro. Se você levar um título de doutor antes do seu nome enfermeiro, vai ocorrer uma certa confusão, como já ocorreu em algumas situações aí, que já foi até os tribunais, reivindicado pelo Conselho Federal de Medicina também isso, por mais que tenha uma resolução que autorize. Eu não sou a favor do enfermeiro usar o título de doutor se não tiver doutorado, até mesmo para nos protegermos. Eu acredito, gente, que não é o título que vai dar um bom atendimento, que vai dar um bom tratamento, sim o teu conhecimento. Não adianta você ter o título de doutor e não saber porcaria nenhuma, que nem eu vejo muitos e muitos, tá bom? E enfermeiro, se posicione, cuide da sua equipe, proteja a sua equipe, tá bom? Porque você vai pegar muitos doutores recém-formados e muitos formados há muitos anos também, que pararam no tempo, se desatualizaram, que são doutores e fazem coisas absurdas. Então, nós como enfermeiros, seres pensantes, temos que entendermos isso, compreendermos e mediar essa situação. Mas é isso, galera. O vídeo é esse. A intenção maior é informar de onde saiu o doutorado, por que os médicos utilizam esse título de doutorado e por que o enfermeiro também é autorizado a utilizar. Alguns utilizam, outros não, e o meu ponto de vista. Certo, moçada? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, deixe o joinha que ajuda demais o canal aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.